Pessoal, bora resolver alguns exercícios de fixação da aula teórica. Aqui, estudos de viabilidade. Vejam que, na maioria das vezes, não são questões difíceis, tá? São questões que o senso comum o levaria a resolvê-las de forma correta, mas que exigem aí algumas especificidades, algum conhecimento prévio em alguma delas. Vamos lá. Primeira questão. Analise o seguinte fluxograma de estudo de viabilidade técnica e econômica de um empreendimento. Com base nesse fluxograma, analise a alternativa correta. Bom, nós estamos vendo aqui, novos empreendimentos são viáveis ou não? Se não, volta para a fase inicial. E aí, remodela, escolhe um outro modelo, um outro projeto. Pronto, viabilidade. Foi viável? Entro na parte de planejamento, que é antes da implantação, antes da obra. Durante a obra, temos a fase de controle, né? Controle e acompanhamento de obras. E o resultado pós-obra, que aí conclui. E, claro, os resultados servem de base para novos empreendimentos. Tanto para se avaliar aquilo dentro do que nós pensamos ali no ciclo PDCA, da melhoria contínua, né? Plan, Do, Check and Act, uma grande construtora, incorporadora, ela aprende com cada um dos seus empreendimentos. A quê? Em pontos que ela pode melhorar, técnicas, soluções que ela vai consolidar, ou seja, levar para os próximos empreendimentos, e tanto também na apropriação de custos e de quantidades, né, digamos assim. Quando a gente fala de índices de produtividade, por exemplo, quantos metros quadrados de alvenaria eu consigo fazer por mês? A cada empreendimento ela consegue sofisticar os seus dados e também os seus custos, como por exemplo, cada metro quadrado de alvenaria. Então aqui a gente sempre pensa nisso como um ciclo contínuo, tomando por base a administração pública ou uma grande incorporadora que seja. Bora lá, com base nesse fluxograma, analise a afirmativa correta, alternativa correta. A retroalimentação do sistema não fornece informações relevantes para novos empreendimentos, obviamente incorreta. Caso a viabilidade técnica e econômica do empreendimento for confirmada, pode-se pular a etapa de planejamento. Jamais, ainda que o estudo de viabilidade seja o melhor possível, não se pula o planejamento. Então, não se pode pular o planejamento. A fase de controle do empreendimento pode ser iniciada antes da finalização do estudo de viabilidade técnica. Imagina, se eu começo o controle, que é durante a obra, antes de definir se é viável ou não. Na verdade, eu não devo começar a obra antes de definir sobre sua viabilidade. Se a resposta da viabilidade econômica do empreendimento for não, tal empreendimento deve ser descartado e um novo empreendimento deve ser buscado. Veja que aqui nós estamos falando uma coisa que dá até medo de marcar, né? Se for não, descarta. Mas é isso, infelizmente, é isso. Se não for viável, descarta aquela alternativa. Eu posso sofisticá-la, melhorá-la, aprimorá-la? Pode, mas aquela inicial está descartada, né? Porque o estudo concluiu sobre sua inviabilidade. Mesma questão, veja, a FMG pegou questão ali da FCC. O quadro abaixo organiza as diversas fases de empreendimento e como o setor de planejamento, responsável pelo estudo de viabilidade técnica e econômica, participa e atua. As lacunas 1, 2 e 3 correspondem correta e respectivamente a. Veja, lacuna 1, acabamos de ver aqui a fase de estudo de viabilidade. Então, viabilidade, aqui planejamento e depois controle durante a obra. Então, viabilidade, planejamento e controle. Aqui, viabilidade, planejamento, controle. Só nos resta a alternativa D. Sobre a mitigação de impactos ambientais e de vizinhança, destaque-se o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, EVTA, que tem como uma de suas finalidades, veja, identificar a alternativa mais viável dentre as possíveis soluções elencadas previamente. Maravilha! Já estou com o gabarito aqui na alternativa A. Vamos ver o erro das outras. Gerar um benefício social independentemente do custo de construção. Aí eu estou descartando a econômica. Está errado. Promover benefícios indiretos decorrentes do investimento em implantação e melhorias de infraestrutura e transporte. Indiretos não, aqui é um efeito indireto, mas promover benefícios diretos e indiretos.
avaliar questões econômicas, técnicas ambientais, sendo as questões sociais facultativas de serem avaliadas. Veja, hoje não tem como se descartar ali, ainda que o termo fale EVTEA, eu tenho questões socioeconômicas e socioambientais, então não devem ser descartadas, tá? Elas não são facultadas, são obrigatórias. Segundo estudos de avaliações, relatórios, documentos em geral relacionados a construções, julgue o item seguinte: a análise e o exame prévios em um estudo de viabilidade de uma construção determinam a adequação financeira e técnica de um projeto proposto. Veja, maneira genérica, nós vamos ver muitas questões que não falam. Tem que ter ambiental, tem que ter social, tem que ter técnico, tem que ter econômico. São estudos de viabilidade. Então, analisa as questões num contexto genérico. Para de partir para aquela especificidade com aquele olho de que tem que ter tudo plenamente correto, tudo preenchido, todos os requisitos para ser certa. Veja, a análise e os exames prévios em um estudo de viabilidade de uma construção determinam a adequação financeira e técnica de um projeto proposto. Aí você fala para a CESP, por exemplo, mas cadê a viabilidade social? Cadê a viabilidade ambiental? Cara, tem outros aspectos, mas esses aqui estão corretos e a CESP gosta muito de incompleto não é incorreto. Então aqui, gabarito correto. A tomada de decisão, a decisão de investir ou não em um empreendimento, um determinado empreendimento, é tomada com base nos estudos de viabilidade técnica e econômica, sendo a estimativa de custos um dos elementos para esse estudo. Com relação a uma alternativa de custos, é incorreto afirmar que ela requer muitas informações detalhadas sobre o projeto e seu custo é equivalente ao custo de se elaborar um orçamento completo. Veja, na estimativa de custo, nós temos, geralmente, quando você estuda lá orçamento, orçamento para engenharia, orçamento para arquitetura, nós vamos ver que a estimativa de custo ela é o orçamento mais expedito, que nós temos, porque ele geralmente utiliza o CUB, custo unitário básico por metro quadrado de construção. Então você fala assim, padrão, acabamento médio, área X, então eu tenho em média uma estimativa de custo de Y reais, X mil reais, sei lá. Então não requer muitas informações, isso daqui está errado, informações detalhadas. Muito mais se dizer aqui que seu custo é equivalente ao custo de elaborar um orçamento completo. Se nós estamos falando aqui de uma estimativa de custo, claro que o orçamento completo tem muito mais requisito, muito mais item, portanto essa está errada, essa afirmativa. Vamos ver aqui as outras corretas, tá? Possibilita a análise de viabilidade do empreendimento e a escolha da alternativa a ser desenvolvida na etapa de detalhamento de projetos. Sim, a estimativa de custo é óbvio que ela é importante na tomada de decisão, se é ou não viável o empreendimento. Se na estimativa eu vejo que eu extrapolei o meu orçamento e para toda decisão de viabilidade técnica, econômica, ambiental, social, eu devo considerar aquilo que eu tenho de capital disponível para o empreendimento, Será que aquele município ele tem recurso suficiente para executar aquele empreendimento? Se ele não tem, não há de se fazer. Então não dá para levar em conta sempre a melhor solução, levar o melhor padrão, se financeiramente não é possível. Então o estudo de viabilidade, na estimativa de custo inicial, também determina se é ou não viável um determinado projeto. Mesmo não dispondo de dados detalhados, terá que avaliar os custos o mais próximo possível da realidade. Aqui, uma ideia, de que eu preciso sempre buscar não posso dissociar o estudo da realidade. Essa dissociação de realidade traz prejuízo ao estudo. Pode ser definida como uma avaliação expedita, feita com base em custos históricos, índices gráficos, estudos de ordem de grandeza, correlações ou comparações com projetos similares. Exatamente isso. Preciso ter uma base para definir sobre a viabilidade e posso utilizar parâmetros de comparação, tabelas publicadas ou obras similares. Vamos lá. No que se refere a estudos de viabilidade técnica econômico-financeira, julgue o item subsecutivo. A viabilidade técnica de um projeto de engenharia visa constatar a reunião das condições técnicas necessárias para que sejam efetivamente implementados. Assim, por exemplo, o estudo de viabilidade técnica de uma edificação avaliará se os executores terão acesso à tecnologia, à mão de obra, com a qualificação necessária para executar o projeto.
certo ou errado. Obviamente que isso está certo. Imagina que eu leve para o interior, vou falar minha cidade para não prejudicar nenhum estado, interior de Minas, lá em Mantena, a execução de fundações de estaca hélice contínua. Tá bom, estou sendo técnico da ponto de vista de engenharia, tá? Mas exige um equipamento. Como que eu levo um projeto para a prefeitura se esse equipamento ele não tem naquela região? Vou ter que deslocar de Belo Horizonte, pagar não sei quanto para chegar lá e executar um sistema de fundação. Obviamente que eu devo considerar a tecnologia que existe. Então, aqui, tecnologia e mão de obra. Veja, estruturas metálicas, a estrutura em light steel frame, que nós temos aí wood frame, que são sistemas de madeira, de extrusão metálica, para pequenas cidades onde nós nem temos sequer uma concreteira, o concreto derrodado na betoneira, ou pior, concreto derrodado ali na calçada com a enxada, coisa que nem se pode existir. Devo considerar, portanto, está correto, eu tenho que ver se temos acesso a mão de obra qualificada e tecnologia. A legislação brasileira vigente determina que as obras de infraestrutura de transportes consideradas grande vulto devem ser precedidas de estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, que por sua vez precedem estudos ambientais e projetos de engenharia. Então aqui, veja, eu faço o estudo de viabilidade técnica, econômica e ambiental, então essa questão ela traz um certo aprendizado em questão de linha do tempo, né? Eu tenho o estudo de viabilidade, então eu defino sobre a viabilidade. Lá na frente eu ainda tenho estudo ambiental, por exemplo, o estudo de impacto ambiental e o desenvolvimento dos projetos, o anteprojeto. Então aqui a gente tem o anteprojeto, o projeto básico e o projeto executivo, que, como a gente disse, o final aqui se materializa na parte de planejamento, se materializa aqui em projeto básico ou projeto executivo. Então nós temos essa ordem, o estudo de viabilidade técnica, ele antecede os estudos ambientais e também os projetos de engenharia. A construção de trens, vamos lá para a assertiva, a construção de trens de média e alta velocidade para transporte de cargas ou de passageiros não exige a realização de EVTA, pois a infraestrutura é pontual. Obviamente que nós vimos que o DENIT, ele obriga obras de infraestrutura a terem o EVTA, portanto, erradíssimo. Os estudos de demanda em EVTA, quando a gente fala de demanda, né, principalmente obras de transporte, a gente faz o estudo de origem, destino, contagem de tráfego, para viabilizar ou não empreendimento, para fazer projeções ali para os números, né, de rodovias, de ferrovias. Então, a gente geralmente tem essa parte técnica de transportes, né, no estudo de transportes. Mas vamos lá, o estudo de demanda que envolvem obras de infraestrutura para transporte de passageiros devem considerar cada modo de transporte isoladamente, mesmo quando esteja prevista a integração. Veja, é intuitivo. Se eu tenho integração, intermodalidade, né, de sistemas, eu devo no EVTA considerar essa integração. É essencial que os diversos modos de transporte sejam considerados de forma isolada e integrada para definir sobre a viabilidade ou não de um empreendimento. Veja, acerca da realização do estudo de viabilidade técnica e econômica, de empreendimentos de infraestrutura hídrica. Por quê? Porque infraestrutura aqui também, no caso de barragem, veja o impacto social, econômico e principalmente ambiental que se tem aí nas grandes construções de barragens, né? Para, geralmente, fins energéticos, mas grandes áreas de alagamento, impacto social e ambiental, geralmente muito grande, tá? Julgue os itens a seguir. A estimativa da viabilidade do empreendimento baseia-se nas ações que venham a ocorrer em sua área de influência direta e indireta. Claro que nós vimos, deve-se considerar a influência direta e indireta dos empreendimentos como um todo nesse estudo técnico de viabilidade, portanto, corretíssimo mais essa questão. Bora, no desenvolvimento de um projeto de software, então olha, que agora eu estou falando do desenvolvimento de um projeto de software, de nada tem a ver com infraestrutura, mas veja o contexto da questão, é sobre estudo de viabilidade. Pode ocorrer o estudo da viabilidade deste produto para a empresa. Sobre o estudo de viabilidade, marque V
para afirmativas verdadeiras e F para as falsas. Consiste de um conjunto preliminar de requisitos de negócios, um esboço da descrição do sistema e como o sistema pretende apoiar os processos de negócios. Então, olha, um conjunto preliminar de requisitos, um esboço e como que ele pretende apoiar os processos. Correto? Basicamente, eu preciso ter esse entendimento para fundamentar o meu estudo. Após o estudo de viabilidade, é produzido um relatório recomendando se o desenvolvimento do sistema deve ou não prosseguir, podendo também propor mudanças no escopo, orçamento, prazo e sugerir requisitos de alto nível adicionais para a empresa. Conclusão de estudo de viabilidade: sim ou não? Deve prosseguir ou não? Então, portanto, está correto. Considera-se o sistema proposto terá custo adequado do ponto de vista comercial e se pode ser desenvolvido dentro das restrições orçamentárias existentes. Ou seja, é lindo, é maravilhoso, mas cabe no meu orçamento? Se não cabe, não adianta. Não é nem uma questão de pauta. Então aqui está correto. Não posso enquadrar dentro das restrições. Se se enquadra, ele tem que ser descartado ou modificado. O estudo de viabilidade é a viabilidade técnica, que consiste... Um dos estudos de viabilidade é a técnica, perfeito, que consiste em um estudo da função, do desempenho, das restrições que possam afetar a capacidade de se conseguir um sistema aceitável, se tratando aqui de um software, né? Portanto, correto. Um dos estudos de viabilidade é o técnico. Temos o financeiro, neste caso aqui de software, estudo de viabilidade técnico e econômico, né? Econômico-financeiro. O ambiental e o social muito provavelmente não será considerado, porque nós estamos falando aqui de um software, mas todas as alternativas estão corretas. Com relação a projetos de obras civis, julgue o item que se segue. O estudo de viabilidade baseia-se na análise de alternativa, visando garantir viabilidade econômica, técnica e ambiental. Cadê o social? Não tem problema, incompleto não é incorreto para a CESP. Então, ok, gabarito correto. O estudo detalhado de determinado recurso ou de reserva mineral pode indicar a viabilidade técnica e econômica de sua extração. Assim, contribuir para o surgimento de uma nova jazida mineral. Ora, faça um estudo. Se eu indico que há viabilidade, então ali pode ser instalada então, uma nova jazida de extração mineral. Corretíssimo, né? Questão genérica, fácil de ser resolvida. E é assim. Assim a gente finaliza essa bateria de questões, mas via de regra, uma aula simples como a que nós vimos, serve já de fundamento para resolver toda e qualquer questão de estudo de viabilidade, a não ser casos particulares e bem específicos. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.